Então, na aula de hoje, gente, eu vou ensinar a vocês como que vocês podem melhorar o seu solo. Se o seu solo for ruim, como que você pode fazer para deixar ele o mais próximo possível das condições ideais? Então, muitas pessoas me escrevem e perguntam: Mariana, meu solo é muito arenoso, ele é muito empedrado, argiloso, duro. Eu não consigo produzir direito, eu posso montar uma horta, tem jeito, tem solução? Eu sempre digo que sim. Se o problema for isso, né, relacionado à textura, dá pra gente consertar, dá pra gente mudar e melhorar bastante a qualidade desse solo. As únicas coisas que não dá para produzir, que aí eu não recomendo mesmo, é quando o solo está em área contaminada com metal pesado, radiação, esgoto, isso não pode mesmo, tá? Contra a lei. Não pode fazer nenhum tipo de uso quando é assim. Mas, se o problema for esse, eu vou dar a solução aqui para vocês. E vocês vão entender o porquê, tá? Que eu não gosto de dar a receita do bolo, eu gosto de ensinar o fundamento. Então, gente, vou explicar como que é o solo ideal primeiro para vocês entenderem. Então, o que a planta precisa? Água, luz e nutrientes. A luz ela pega do sol, água e nutriente ela vai pegar do solo. Então o solo ele tem que ser um bom reservatório de água e nutriente. Além disso, como que a planta ela faz, né, a absorção da água e do nutriente? Através das raízes. E para as raízes crescerem e se desenvolverem bem, o solo tem que dar condições adequadas para elas se desenvolverem e poder fazer essa absorção do que ela precisa para a planta. Então, um solo ideal é um solo que tem água, né? A água da chuva ou a água da irrigação tem que ter em quantidades adequadas, não pode nem ter encharcamento, excesso e também não pode ter falta, tem que ser um bom reservatório de água aqui para as plantas, porque a hora que parar de chover, que der uma seca, o reservatório está aqui, então ela tem onde pegar. Nutrientes também. Por mais que o solo tenha algum nutriente, pouco ou muito naturalmente, né? Mesmo assim a gente tem que fazer uma adubação, ou seja, colocar mais nutrientes ali naquele solo. Então, esse solo ele tem que ser capaz de reservar esses nutrientes. Você adubou, imagina se você aduba e o nutriente vai embora. Aí você perdeu o seu dinheiro, né? E ainda pode ter um risco de contaminação em águas subterrâneas, assim. Agora, se você aduba e o solo guarda aquilo ali, né, no cofrinho dele, então aí é sucesso. E também as raízes têm que ter condições. O que a raiz precisa para poder se desenvolver? Ela precisa de espaço, né? Então vamos supor aqui, olha, ela tem tudo isso daqui para desenvolver. Então ela pode crescer à vontade aqui, ó. E ela tem que ter oxigênio. A raiz, ela precisa de oxigênio. Quando não tem oxigenação, ela morre. Por isso que não pode ter encharcamento, porque quando tem encharcamento, não tem ar, né? A água, ela expulsa o ar. Então, gente, como que é a formação, né, de um solo? Então, se eu pegar um pedacinho desse solo aqui, né, para mostrar para vocês num zoom como que ele é formado, você vai ver assim, ó. O solo, ele é um sistema trifásico. Ele é composto de parte sólida, líquida e gasosa. Então, ó, vamos supor que esse daqui seja o solo, 100% do solo ideal. Desse 100%, 50% vai ser a fração sólida do solo. E esse 50% aqui vai ser de espaço, tá? Espaço. Dentre essa fração sólida, 45% vai ser fração mineral mesmo, que é da decomposição da rocha. Então aqui você tem a rocha, que ao longo de milhares e milhares de anos ela vai se decompondo por um processo chamado intemperismo e vai formando essa fração mineral aqui. Então 45% do solo ideal é a fração mineral. E também tem, sabendo que tem uma coisinha mais escura? Sempre que você cava, aquelas primeiras camadas é um pouco mais escura, aquilo ali chama matéria orgânica. E o ideal é que sim, esse 5% aqui, ó, seja matéria orgânica, tá? Agora, esses outros 50% aqui é um espaço, só que esse espaço ele não é assim vago, né? Ele também tem uma classificação. Então, esse espaço são os poros do solo e são nesses poros que vai acontecer o armazenamento de água e de ar, que é onde as raízes vão ter condições para ter um bom crescimento. Então, o ideal é que tenha
uma quantidade de poros grandes, tá? Então, que 1/3 seja de poros grandes, que a gente chama de macroporos, e 2/3 desse espaço seja formado por poros pequenos, que a gente chama de microporos. Qual que é a função de cada um desses? O macroporo, ele é responsável pela oxigenação e pela drenagem. O microporo, ele é capaz de segurar a água. Quanto menor um poro, mais ele vai conseguir reter. É igual a buchinha da sua casa. Quando a gente lava a louça, a buchinha não fica úmida ali? Aí quando você terminou de lavar a louça, você dá aquela apertada para tirar a água, né? E guarda ela. Por que você tem que pôr força nela? Porque a água tá ali nos poros. E esses poros são tão pequenos que conseguem armazenar água. Aí você tem que pôr uma força para tirar a água e guardar ela, né? E aqui é a mesma coisa no solo. Então, esse solo aqui, ele vai ter os microporos, que é eles que vão reservar essa água aqui, né, ó. É o reservatório de água. E os macroporos, eles não retêm a água, porque eles são muito grandes, então eles não têm a capacidade de capilaridade, né? Capilaridade é um processo físico que, devido ao pequeno tamanho, é capaz de segurar a água. Então, como eles são muito grandes, eles não retêm a água. Então, ali tem sempre ar. E a planta, ela precisa de oxigênio, né? De ar nas raízes ali. Então, cada fração, né? Oxi, esse frio, a mão fica seca. Ó. Então, o ideal é isso, que tenha 2/3 de microporo, que é onde vai ficar retida a água, e 1/3 de macro, é onde vai ter ar e a boa drenagem. Então, esse daqui é o ideal. E por que eu pedi para vocês, né, tentar conhecer aí qual que é a textura do solo de vocês? Porque a textura vai influenciar nessa composição aqui. Por exemplo, como que é formado os micro e o macro e o micro? Eu vou explicar para vocês aqui, ó. Então, eu pedi para vocês fazerem lá aquele teste para saber a textura do solo. O que é a textura do solo? É a composição de tamanhos de partícula. Então, a gente tem partículas que são grandes, partículas médias, partículas pequenas no solo. As partículas grandes a gente chama de areia, as partículas médias chama de silt e as partículas pequenas a gente chama de argila. Então, se o seu solo tem muita areia, ele vai ser um arenoso. Se o seu solo tem muita argila, ele vai ser argiloso. Então, quando a gente pega aqui, ó, um espaço, né? Vou desenhar aqui um espaço comum entre eles, tá? Aqui eu vou desenhar o arenoso. E aqui eu vou representar o argiloso. Então, é a batalha. Então, um arenoso, ele tem muitas partículas grandes, tá? E tem um pouco também das outras, né? Nenhum solo aí vai ser 100% de areia. Tem um pouco de argila. Então, assim ele é composto, tá? Então, eu quero que você veja que quanto maior for essas partículas, mais vai... Tá vendo esses espacinhos que vai ficando aqui, ó, entre eles? Esses espaços maiores são os macroporos. E os espaços menores são os microporos. Então, ó, como tem as partículas são grandes, fica entre as partículas, fica espaços grandes, ó. E quando a gente tem um solo que é argiloso, as partículas não são muito pequenas, ó. Então, vou desenhar aqui, vou acelerar o vídeo aí, tá? Ó, então, enquanto esse daqui tem espaços grandes entre as partículas, esse daqui, como ele tem muita partícula pequena que a gente chama de argila, ó, ele vai ter muito espacinho pequenininho aqui, ó, entre as partículas, tá?
porque as partículas são menores. Então, ele vai ter pouco espaço grande e muito espaço desse pequenininho. Então, se a gente representar aquele gráfico pizza aqui para cada um desses aqui, ó, a gente vai ter, ó, aqui, né? Deixa eu pôr um pouco para trás. Aqui, ó. No caso do arenoso, né, 50% da fase sólida e o espaço aqui é dividido como, ó, somente 1/3 e 2/3, né? O ideal é que seja 1/3 de macro e 2/3 de micro. No caso do solo arenoso é ao contrário. A gente tem aqui 2/3 de macro, né? E 1/3 de micro, porque ele tem mais espaço vazio. Então, vai ser um solo de boa drenagem, vai ser um solo que tem bastante oxigenação de raízes, mas ele não vai ser bom em reter água e nutriente. Já aqui, ó, a gente vai ter uma maior quantidade de micro, né? Vai ter muito micro. E pouquinho... Nossa, mas eu desenhei todo errado aqui, né? Aqui a gente vai ter mais de 2/3 de micro e menos de 1/3 de macro, tá? Então, aqui a gente vai ter pouco macro e muito micro. Então, aqui a gente vai ter boa retenção de água, boa retenção de nutriente, mas vai ter uma péssima drenagem, então ele é muito suscetível ao encharcamento e também não vai ter tanta oxigenação como esse daqui. Então, são dois extremos, tá? Então, aqui o ideal é que seja 1/3 de macro e 2/3 de micro. Aqui a gente vai ter, nesse caso, né, 1/3 só de micro e 2/3 de macro, e aqui a gente vai ter pouco macro e mais de 2/3 de microporos. Então, são dois extremos de solo. Então, quais são as dificuldades, né? A gente tem que agora transformar essa textura aqui. E como que a gente faz isso? Tem uma outra partícula que eu não coloquei aqui, que eu deixei em segredo, que é muito, muito, muito menor que essa daqui, que a argila é menor, né? Só que tem outra que é muito, muito menor que a argila, chamada matéria orgânica. E é ela que vai resolver o problema dos dois aqui. E eu vou mostrar como para vocês. Então, vamos lá. Aqui a gente tem essa partícula chamada matéria orgânica, que ela é bem pequenininha. Então, quando a gente tem o nosso solo aqui arenoso, né? E a gente consegue adicionar essa partícula aqui, que depois eu vou explicar para vocês como é que adiciona isso. O que vai acontecer? Esse solo ele vai ganhar partículas minúsculas. Então, você está colocando nele uma fração sólida diferente dessa fração mineral aqui, natural dele, e uma fração sólida muito, muito pequenininha. Então, vocês estão vendo que vocês estão mudando a estrutura dele. E entre esses pontos aqui pequenininhos que eu estou desenhando aqui, que é a matéria orgânica, vão ser constituídos novos poros. E num tamanho minúsculo desse daqui, vocês acham que tipo de poro que vai ser constituído aqui, formado aqui, entre essas partículas pequenas? Os microporos. Então, você vai estar acrescentando, através dessas partículas pequenas, uma nova estrutura. Você está mudando essa textura aqui. Você está colocando microporos aqui. Então, você vai conseguir aumentar os microporos. Então, você está começando a melhorar a capacidade de drenagem e a capacidade de reter nutriente. E agora aqui, né? Como é que faz aqui? Aqui, o que vai acontecer? Quando eu coloco a matéria orgânica aqui, ele tem muitas coisinhas, muitos pequenininhos que você vai acrescentar aqui, ó. E a matéria orgânica, ela tem uma capacidade
que a gente chama de, ela é cimentante, é igual um cimento. O cimento você não coloca lá a areia, que é grande, a brita, que é maior ainda. Aí você põe o cimento, que ele é bem fininho, bem pequenininho, e água, né? Então ele começa a cimentar e ele junta tudo isso, ele junta formando o concreto. Aqui é a mesma coisa. Essa matéria orgânica, ela vai começar a juntar essas partículas pequenas. Então o que vai acontecer? Vai começar a formar uma estrutura que a gente chama de agregados, ó. Então aqui está a matéria orgânica e dentro vai ficar esse monte de argilinha aqui, ó. Olha lá. Aí depois aqui a matéria orgânica vai formar outro, tá vendo? Então aqui ela vai formando os agregadinhos dela aqui, ó. Então ela vai cercando os agregadinhos. Então como é que vai sendo feito aqui, ó? Ela vai juntando a galerinha pequena aqui. Então, essa galerinha pequena vai ficando um grupão, tá vendo? Então, vai formando vários grupos desse daqui, ó. Então, vai ter um grupo aqui, vai ter um grupo aqui, vai ter um grupo aqui, vai ter um grupo aqui. Então, entre esses grupões, tá vendo, ó? Vai formando os macroporos, ó. Então, aí, além de ter os microporos aqui dentro, né, de cada estrutura, de cada agregado desse, vai tendo também por fora aqui, entre esses agregadões, e da mesma forma que aqui não é um macroporo, ó, né, que a gente, não sei se vocês estão enxergando aí direito, ó. Aqui eu tenho areia. No meio desse daqui, ó, não vai formar um macroporo? Então, a mesma coisa, aqui vai formar, aqui no meio, o macroporo, porque as estruturas estão ficando grandes e a matéria orgânica, ela tem essa capacidade aqui. Então, por isso que é fundamental a gente ter um bom manejo de matéria orgânica para melhorar as condições do solo. Então, se a gente faz isso no muito argiloso, você vai começar a ter mais macroporo, vai melhorar a drenagem, né? Não vai ter tanto encharcamento. E aqui é a mesma coisa, você vai melhorar aqui a capacidade de retenção de água e nutriente, tá? Por que de nutriente também influencia? Porque é assim, ó. Cada partícula dessa daqui, cada partícula tem sítios de ligação. Então, vamos supor, ó. Deixa eu explicar isso. Então, se você tem uma partícula muito grande, né? Cada partícula, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma partícula, ela seja capaz de fazer 2 ligações. Então, cada sítio de ligação desse daqui, ele vai conseguir se ligar a um nutriente do solo. Por exemplo, o potássio, por exemplo, o nitrogênio. Ele vai fazer 2 ligações, tá? Então, vamos supor que você tenha nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, você tenha um solo arenoso. Então, cada partícula dessa daqui vai fazer 2 ligações. Então, como o seu solo tem partículas grandes, vai ter pouco sítio de ligação. Tá vendo? Agora, imagina aqui, cada 2 desse daqui, ó. 2 para cada argilinha. Então, aqui vai ter um monte de sítio de ligação. Por isso que ele consegue segurar bastante nutriente, e esse daqui não. E quando você coloca matéria orgânica, cada matéria orgânica também vai ter a capacidade, ó, de fazer 2 ligações. Então, você está aumentando a capacidade de fazer as ligações e reter, assim, os nutrientes, tá? Por isso. Agora, vocês aprenderam por que um solo arenoso ou muito argiloso é um solo mais difícil de trabalhar. Você tem que construir um solo. E agora eu vou ensinar você a construir esse solo. Então, agora eu vou ensinar vocês como é que você vai colocar essa matéria orgânica que é tão importante aí no seu solo. Então, a matéria orgânica, ela é proveniente do quê? Então, a gente tem que ter, para ter a matéria orgânica, a gente precisa primeiro de um material que seja orgânico. Então, pode ser ele uma folha, pode ser ele restos animais, aqui meu animalzinho, tá? Pode ser qualquer coisa que tenha carbono em sua composição. A matéria orgânica, ela tem carbono, que é um elemento químico, né? Que quando tem carbono, a gente pode falar que é um material orgânico. Tem material orgânico e material mineral. Mineral não tem esse carbono aqui.
Então, o carbono, a matéria orgânica, ela é rica em carbono, ela é rica em hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. A gente chama de chomps, né? Então, para você ter a matéria orgânica, você precisa de um material orgânico e esse material orgânico, ele precisa passar por um processo, né, chamado decomposição, degradação, para poder virar a matéria orgânica mesmo. A matéria orgânica é esse material degradado aqui, já numa fase mais estável, né? Então, a grosso modo, é isso daqui. E quem faz essa degradação? São quem? São os micro-organismos. Então, os micro-organismos, né, são fungos, bactérias, pequenos insetos, micro-insetos. Então, eles vão fazendo essa decomposição aqui. Então, para você ter a matéria orgânica no seu solo, você vai precisar o quê? Duas coisas, né? Então, vamos supor que o seu solo esteja aqui. Então, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar adicionar a matéria orgânica e vai precisar fazer com que essa matéria orgânica fique aqui, tá? Você tem que dar condições para ela ficar aqui. Como assim ficar aqui, Mariana? Depois ela pode ir embora? Pode ir embora. Eu não falei para vocês que ela tem carbono em sua composição? A matéria orgânica, quando ela está aqui no solo, né? E a gente deixa esse solo exposto, então ela pode virar gás carbônico e volatilizar, ela vai embora, ela pode virar um gás e ir embora. Então, se você não cuida do seu solo, ele vai perdendo a matéria orgânica. Então, primeira coisa, como que a gente adiciona a matéria orgânica? A gente vai adicionar através dos adubos orgânicos, sejam eles estercos, composto orgânico, qualquer tipo de fertilizante ou adubo orgânico é fonte de matéria orgânica. Você vai colocar lá e esses estercos e adubos e fertilizantes orgânicos, eles vão passar por processo de degradação por esses micro-organismos e vai formar a matéria orgânica do seu solo, tá? Ou então você pode colocar uma palhada, um resto vegetal. Quando você planta, qualquer coisa que você planta, então aqui está a sua planta, mas a sua planta não tem raízes? Essas raízes aqui também é um material orgânico que está aqui, que ele pode passar por um processo de degradação e virar matéria orgânica também. Então, a gente precisa do material orgânico para poder passar por esse processo e dos micro-organismos para poder fazer esse trabalho. Então, a gente tem que favorecer e cuidar para que esses micro-organismos fiquem no solo trabalhando para nós. Então, a gente precisa aqui dos micro-organismos, né? Então, a gente tem que dar condições. Como que a gente dá condições? A gente tem que dar comida para ele. Tudo que é material orgânico, a gente tem que estar sempre oferecendo para ele. Então, a gente vai oferecendo com frequência o material orgânico e ele precisa de condições, ele precisa de temperatura adequada, ele precisa de oxigênio e ele precisa também de umidade, ele tem que ter água para ele. E aí, ele trabalhando bem, ele vai fornecer para a gente a tão preciosa matéria orgânica. Então, qual que é a temperatura ideal para um micro-organismo? Entre 25 graus. Solo muito quente, calorzão, torando, ele cresce? Não. Tem solo aí que na hora do calor, né, que está descoberto, ele vai chegar aí 40, 50, até 60 graus. Então não vai crescer, vai matar os micro-organismos, vai esterilizar o seu solo. Ele precisa também de oxigênio. Então, no seu solo, os micro-organismos, eles vão ficar onde? Se ele precisa de oxigênio e um solo é profundo, você acha que eles vão estar aqui? Não, eles vão estar aqui, bem na camadinha inicial, porque é aqui que tem mais oxigênio. E também precisa de umidade, não pode encharcar e nem faltar, tem que ter umidade adequada. Quando encharca, o oxigênio vai embora, né? Então esse solo fica sem oxigenação. Aí começa a crescer micro-organismos que não respiram através do oxigênio, que fazem outro tipo de respiração. E eles geralmente eliminam aquele enxofre. Então quando você vai em região de
pântano, brejo, você vê que você mexe na terra, ou então um vaso. Às vezes o seu vaso, a planta tá ruim lá, você vai mexer no seu vaso, tá com má drenagem. Aí você vê que tem um cheiro ruim a terra, né? Um cheiro meio de ovo podre. É porque os micro-organismos que estão crescendo lá, eles não usam o oxigênio, eles usam outro tipo de respiração. E aí eles eliminam, ao invés de eliminar o CO2 como o comum, ele vai eliminar um tipo de sulfeto, por isso que cheira mal. Tá? Então a gente tem que oferecer essas condições aqui. Então como que a gente pode fazer para ir sempre acrescentando, né? Então o ideal é que você, por isso que a agricultura orgânica é boa, porque ela é especialista em fazer recuperação, regeneração de solo, melhorar a qualidade. Por quê? Você está sempre usando os adubos orgânicos, que são fontes, né, desse material orgânico aí que precisa. E as palhas, tá? Então, quando você tem lá o seu solo, o ideal é que esse solo sempre fique coberto com uma matéria morta, um material morto, a gente chama de cobertura morta. Então, você vai plantar lá suas plantinhas e tal, né? Normal. Só que aqui você vai colocar um material morto aqui em cima desse solo. Esse material morto pode ser poda de grama, pode ser algum capim, alguma coisa que fique aqui, né, cobrindo esse solo. E ele vai servir para duas coisas. Uma, ele vai ser um material que pode ser consumido, né, alimento para esses micro-organismos que são preciosos. E além disso também, ele vai servir como um quebra-sol. Porque na hora que vier o solzão torando aqui assim, né, o calorzão vem aqui cobrindo, né, o solzão, isso daqui, ó, ele forma como se fosse um bloqueio. Então a temperatura do seu solo não vai ficar tão alta como se tivesse um solo exposto. Então o solo exposto, as temperaturas são muito mais altas. Eu já testei isso aqui na minha casa e você pode testar na sua também. Se você tiver um termômetro daqueles de cozinha, né, de colocar em preparos, você coloca lá um solo coberto, ele fica até 10, 15 graus mais, temperatura mais baixa do que um solo exposto. O dia que eu testei aqui estava 41 graus no termômetro. E um solo bem coberto estava com uma temperatura de 26 graus. Então é uma diferença muito grande. Então você tem que fazer uma cobertura morta para deixar a temperatura ideal. Além disso, a cobertura morta também diminui a evaporação, porque o solo não está esquentando tanto, né? A hora que a aguinha de evaporação ela vem contra a barreira, condensa. Então você não perde tanta água. Então a água ela permanece no solo por mais tempo. Então tem muitas vantagens em você colocar essa cobertura morta, mas não pode ser rala não, tá? Tem que ser de 2 a 3 dedos, aí dá diferença. Então, basicamente é assim que você vai fazendo. Então, aos poucos, você vai criando um solo rico em matéria orgânica. Isso não acontece da noite para o dia, tá? O trabalho de recuperação de solo, de regeneração, melhoria e qualidade, ele é longo. Então, aos poucos, você vai aumentando a matéria orgânica, aos poucos vai melhorando. Ai, Mariana, mas quanto tempo que demora? Geralmente, para você tornar um solo ali de um arenoso ou um muito argiloso para um solo de alta qualidade, entre 5 a 7 anos. Na natureza, a única coisa que é rápida para fazer é a destruição. A recuperação é lenta. Os processos na natureza, eles são muito mais lentos do que a nossa expectativa, tá? Então você vai fazendo o seu cultivo, que aos poucos vai melhorando, vai criando vida, vai voltando a ter minhoca, vai voltando a ter pequenos artrópodes, insetos. Então, aos poucos, isso vai voltando a ter vida e vai melhorando com o tempo. Ah, Mariana, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um caminhão lá de terra preta, que é muito cheio de matéria orgânica, e vou colocar nos meus canteiros. Posso pôr? Pode colocar, fica à vontade. Você vai lá, você vai gastar o seu dinheiro, você vai encher isso daqui de matéria orgânica, né? Aquela terra preta lá que você paga caríssimo, né? Colocou lá, já vai dar um adianto na sua vida, você já tá há alguns anos aí na frente, tá? Só que você tem que conservar, porque o que eu mais vejo acontecer é assim, eu comprei o caminhão de terra, montei a horta, mas aí passou uns anos, depois ninguém faz mais nada, deixa ali, acha que aquilo ali já é suficiente para a vida. Aí começa o quê? Isso daqui, com o tempo, vai virando CO2. Eu não falei para você que isso aqui vai indo embora?
isso daqui vai indo embora. Os micro-organismos vão morrendo, porque eles não têm comida mais. Você não está dando mais nada, você está dando só isso daqui e acabou. Então, mesmo que você gaste uma grana e compre lá a terra e coloque, isso daqui não tira a necessidade de você ir construindo um solo aos poucos, tá? Você não tira a necessidade de ir colocando material, de melhorando as condições para que esses micro-organismos cresçam. Então, tudo isso você tem que fazer. E outra coisa também que existe para a gente fazer, você pode comprar esses micro-organismos que são chamados micro-organismos eficientes e pode colocar, adicionar aqui também, tá? Existe para você comprar também. Aqui em casa eu uso os micro-organismos eficientes. Então, gente, basicamente é isso que vocês têm que fazer para reconstruir um solo. Precisa de um bom manejo, conhecimento e paciência. O conhecimento eu passei para vocês, agora tá com vocês aí fazer direitinho ou não e ter a paciência ou não para recuperar um solo. Mas eu garanto que isso vai conseguir, você vai ter sucesso e a qualidade do seu solo, da sua área vai melhorar e muito, tá? Não é o ideal você comprar, o ideal é você ir fazendo aos poucos, ok? Então, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada!